Hoje tem Vasco e Grêmio, ao vivo na Globo, depois de 3 graças. O jogo vai ser em Porto Alegre. Cacau Corazza vai trazer pra gente as informações do Vasco, direto da Arena do Grêmio Bonitona. Tudo bem? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para quem está com a gente no Rio de Janeiro. Olha só, o Diniz tem alguns desfalques para essa partida, viu? O Cuesta e o Andrés Gomes, eles com a seleção colombiana não chegam a tempo por conta dessa data FIFA. O Paulo Henrique com a seleção brasileira, mas também de qualquer forma ele não jogaria porque ele cumpre suspensão. Aí pode ter a oportunidade de Hugo Moura fazer dupla com Robert Renan. O Puma Rodrigues, que também estava na data FIFA, pediu liberação da seleção uruguaia, treinou normalmente nesta terça-feira, veio ao Rio Grande do Sul com a delegação e pode aparecer entre os titulares. Uma novidade também, Thiago Mendes, treinou durante a semana entre os titulares e pode ser opção para o Diniz. Vamos ver como é que chega esse possível Vasco para a noite de hoje, com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e o Verratti. Eles que chegam buscando uma vitória para o Vasco, quem sabe conquistar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Escobar? Cacau Corazza, a repórter que arrasa. Um abraço para você, muito obrigado pela participação. O Vasco não vence do Grêmio lá em Porto Alegre há 19 anos. A gente conversou com um cara que fez o último gol, o gol da última vitória lá. Corrida atualmente é prazer, depois de anos correndo a trabalho. Tô correndo mais agora, mais hoje do que quando eu corria na época que eu jogava. E a corrida ainda se mistura com a paixão pelo Vasco. Alberoni já foi correndo de Niterói, onde mora, até São Januário em dia de jogo. 25 quilômetros, sem contar o trecho de barca pela Baía de Guanabara. Eu grito, eu xingo, eu viro torcedor de verdade. Do clube onde surgiu como revelação promissora. Da base do Vasco, foi direto para a Inter de Milão. Ficou 1 ano lá. Joguei 3 jogos no primeiro time, com Materazzi, Crespo, Batistuta. Chegou a passar pelo time B do Barcelona também. Fiz a pré-temporada no Barcelona, na época que o Messi estava lá ainda. Ele estava na transição do time B para o time profissional e eu tive a oportunidade de treinar com ele durante alguns bons treinamentos ali. Depois da curta passagem no Barça, rodou bastante, até voltar ao Vasco em 2006. Naquele ano de 2006, o Alberoni marcou o único gol que tem com a camisa do time do coração. E foi justamente na última vitória do Vasco sobre o Grêmio, lá em Porto Alegre. O jogo estava 1 a 1, até que o Alberoni tentou um passe. Não foi para onde ele queria, mas o destino da bola foi melhor ainda. Ela desviou no Pereira, mas o Alberoni não quis nem saber. Eu falei, é meu. Mirei a galera e saí comemorando. Se cair para mim, é lucro. E caiu. O árbitro acabou dando o gol para ele. Desde aquela virada, foram 13 jogos sem vitórias sobre o Grêmio em Porto Alegre. E o Alberoni já tá com pressa pelo fim do jejum? Ou não? Pô, mas se ganhar, vão esquecer de mim. Eu quero que acabe logo. Que lembrem de mim por outras coisas. Hoje também tem o Grêmio, que vai jogar com o Vascão. 9h30 da noite, o time gaúcho está sem vencer há 3 jogos do Brasileirão, Pedrosa. Eu não sei se você gosta ou não dessas informações. O time carioca também. Já o gigante da colina também vem de uma sequência ruim de 3 derrotas. O time caiu para a 11ª posição com 42 pontos. O Diniz vai ter alguns desfalques. Eu quero que você me fale tudo, Lucas Pedrosa. Tá, os desfalques são o Carlos Cuesta e o Andrés Gomes. A boa notícia é que o Pumita volta, deve ser o lateral direita. Aí a grande dúvida que eu já falei aqui, que eu trouxe ontem, é o time que eu coloquei. Léo Jardim, cadê? Vamos Puma lá, Rodrigues. Tem campinho. Tem campinho. Vê. Cadê o campinho? Tem? Tá na tela, vai. Isso. Aí, ó. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Robert Renan, Piton. Barros, Thiago Mendes ou Tietê. E aí, o que será, hein? Vamos rodar. Você já vai falar que você deu até essa informação ontem aqui. Qual é o motivo da dúvida, né? Vai.
Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Aí na frente não tem muito o que Aqui não mexer. tem o que mudar. Não tem nenhum provavelmente. motivo pra mim, assim. A não ser que o Diniz também tenha visto alguma coisa que a gente não tá sabendo. Sim. Eu acho muito difícil. Que ele geralmente não faz isso, né? Não. E ele confia muito no Verratti, né? Ele já falou isso várias vezes, cara. Eu acho que é muito dificilmente ele deixaria o Verratti no banco, tendo o desfalque do Carlos Andrés Gomes, entendeu? Vamos rodar o campinho, por favor, pra baixo? Mentira, sou eu que roda, que a gente tem touch, sabia, Vini? Eu sei. Deixa eu só rodar aqui, só um Estranho minutinho. você pedir, velho. Pois é, eu tava bobo, que aí a gente tá com essa... Ajeitar Aí. aqui, tá bom. Por que aqui pode ser o Tietê ou o Thiago Mendes? O que aconteceu, Pedrosa? Durante a data FIFA, o Tietê treinou como lateral direito e o Thiago Mendes treinou como volante titular, porque o Puma Rodrigues estava fora e o Paulo Henrique suspenso para essa partida com cartão vermelho. Contra o Fortaleza, isso aconteceu. O Tietê jogou de lateral e depois, no meio do jogo, ele virou volante, porque o Puma entrou depois de ter chegado da viagem. Eu acho que hoje, o fato do Puma não ter jogado e ele ter voltado antes também, vai fazer com que o Puma seja o titular na lateral direita. E aí, cara, é realmente uma coisa que o Diniz vai decidir. Se é Tietê ou se é o Thiago Mendes, dependendo do que ele entenda para aquele jogo ali. Porque o que eu ouvi é que o Thiago Mendes tem treinado bem e treinou bem como titular. Só que o Tietê é um homem da confiança do Fernando Diniz. Então vai depender muito do que ele vai fazer, do que ele quer fazer. Eu acho que nesse momento, isso aí é achismo mesmo, tá? Achismo total. Pelo Thiago Mendes ter treinado como titular durante toda a data FIFA e talvez ele querer recuperar esse jogador, que ele adora recuperar jogador, talvez ele dê uma chance pro Thiago Mendes. Mas será que você não acha? E aí a pergunta vai pros dois. Não cai como um golpe, assim, no Tietê, porque ele já não é lateral direito. É. E aí, todo mundo sabe publicamente que o Tietê não ama jogar na lateral. Mas Sim. ele sempre fala, se eu tiver que ajudar, da forma que eu tiver que ajudar, eu vou ajudar. Aí o cara vai lá e treina num lugar que ele não ama, mas ele faz porque ele quer ajudar o Vasco. Claro. E sai do lugar dele. Aí é a mesma coisa assim, pô, tô no lugar do idoso, aí chegou um idoso. Eu tô no meu lugar, aí chegou um idoso. Senta aqui no meu lugar, pode ficar à vontade, eu fui educada. Aí o idoso sentou, aí o idoso foi embora, desembarcou e vem alguém e senta no meu lugar. Que eu dei de... Entendeu? Pra você dar esse exemplo, já aconteceu com você. Contigo nunca? eu Nossa, confesso já que eu não aconteceu lembro. comigo direto. Eu não posso ver um idoso que eu quero que o idoso sente. Aí quando o idoso sai, eu quero voltar pro meu lugar. E senta um malandrinho, entendeu? Acontece muito isso no transporte. Talvez a lógica E aí? Você entende? seja a questão até mesmo de você colocar o Hugo Moura como zagueiro, ou seja, você não tem um zagueiro de ofício ali e você precisa de uma proteção maior. O Thiago Mendes. Eu acho que o Perfeito. Thiago Mendes ele é mais pegador do que o Tietê. Talvez essa seja a lógica dele. E aí, o Vene, eu tô preocupada com o nosso amigo. É difícil eu dar a minha opinião, porque eu não sei qual é a relação do Diniz com o Tietê e até mesmo com o Thiago Mendes. Mas vou me basear nas informações do Pedrosa. O Pedrosa mencionou, e eu confio obviamente no Pedrosa, que o Thiago Mendes treinou bem a semana inteira. Isso é um ponto forte. É um ponto forte e assim, a gente sabe da qualidade do Thiago Mendes. A grande dúvida era a parte física e ele vem mostrando que a física, de fato, está longe do ideal. Mas se ele treinou bem e está 100% à disposição, eu botaria o Thiago Mendes. Com todo respeito ao futebol do Tietê, que a gente já sabe o que vai entregar. Mas o Thiago Mendes, ele ainda pode mostrar algo. Então, se ele está bem, eu começaria com o Thiago Mendes. Você também escolheria o Thiago? É difícil, cara, mas sendo um jogo fora de casa, eu tenho que ver se dá pra contar com esse jogador, Fernando. Eu tenho que saber se eu posso contar com esse jogador. Então eu daria uma oportunidade pro Thiago Mendes, porque até o momento eu não posso contar com ele. Mas vamos falar de Vascão, porque o Vasco enfrenta o Grêmio hoje em Porto Alegre, 21h30. E o campinho do Vasco tá na tela para vocês me contarem o que tá acontecendo. Se vai ser o Vasco de 3 jogos atrás, ou se vai ser o Vasco lá de trás, enfim. Ó, Hugo Moura improvisado, Léo Jardim no gol, Pumita na direita, Robert Renan joga muito e Piton na esquerda. Aí temos uma dúvida entre Thiago Mendes e Tietê, Barros na direita, Moleque Rayan, oi, boa noite, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Time muito melhor do que o do Grêmio. Aí o dono da bola do Grêmio do Sul vai cancelar a gente, mas é muito melhor. Agora, precisa saber qual vai ser o Vasco. Se vai ser aquele Vasco que encantou a gente, ou se vai ser o Vasco das últimas 3 partidas que deu uma claudicada violenta, Fernandão e Bocão. Foi mesmo, Getúlio. A gente espera que o tempo de descanso primeiro, né? É bom lembrar que descansa, depois treina. Do Vasco, que o Diniz tenha conseguido recuperar a confiança dos caras, recuperar a assertividade nos passes. O Vasco começou a cometer uns erros que cometia no início do trabalho do Diniz, mas depois deixou de cometer e conseguiu ter um nível, um volume de jogo interessante. E a gente acabou vendo isso nas vitórias que teve, até nos jogos em que não venceu, mas jogou muito bem contra o próprio Grêmio, em São Januário. Agora vai ao Rio Grande do Sul jogar contra um Grêmio que precisa vencer, ainda está ali beirando a segunda parte da
a segunda página da tabela, precisa vencer, precisa voltar a jogar muito bem diante do seu torcedor. E a gente sabe que o Vasco precisa muito. Mas ausências importantes, o Andrés Gomes está com a seleção colombiana, mesma coisa o PH, está lá com a seleção brasileira e o Cuesta também, por isso o Hugo Moura na defesa. A gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo e faça os gols. Verratti, né? Que o Verratti volte a fazer gols junto com o Ryan para dar vitória ao Vasco, mesmo lá no Sul. Isso aí. Oi, boa noite. O técnico Fernando Diniz deve ser mantido no cargo para a próxima temporada. Apesar das 3 derrotas seguidas do Vasco no Campeonato Brasileiro, o treinador ainda tem muita moral com a diretoria e com grande parte da torcida. O time estava embalado no campeonato e sonhava até com Libertadores. Com os recentes resultados negativos, o Vasco começa a olhar com mais atenção para as semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, tentando consertar o que não tem funcionado. O Vasco, uma coisa que eu acredito muito, o Vasco tem que está aprendendo, o time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que teve. A gente já teve pelo menos uns 2 ou 3 momentos assim. Esse é o 3º ou 4º momento na competição que a gente flutua para baixo. A gente tem que saber agora aprender como a gente aprendeu nas outras vezes e voltar a subir. Assim como a equipe em campo, os cruzmaltinos vivem em uma montanha russa na temporada. O que o torcedor vascaíno espera é que nos jogos decisivos da reta final da temporada, para tentar garantir a participação na tão sonhada Libertadores, o Vasco trabalha em 2 frentes. No Brasileiro, vai visitar Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro. Em casa, terá confrontos contra Internacional e Mirassol. Se não der pelo Campeonato Nacional, a vaga terá que ser via Copa do Brasil, com um título que não vem desde 2011. Se é Vasco